Depois da forte chuvada que havia marcado o prólogo, o início do setor seletivo da Sagres 500 cumpriu-se com um piso bastante diferente. Na verdade, depois de a lama que os concorrentes haviam encontrado nos 10 km do prólogo, ao iniciarem os 479 km do setor seletivo, tudo estava diferente. E apenas na fase inicial, cerca de 60 km, era possível encontrar um piso ainda algo escorregadio e mesmo enlameado. Nesta fase, registou-se uma surpreendente liderança para a Toyota Hilux Extra Cab de Nuno Rosa. Nuno Rosa que, ao fim de precisamente 60 km e 500 metros, levava uma vantagem de 51 segundos relativamente ao UMM Alter V6 de João Vassal. João Vassal que saiu de Porto Alegre com instruções precisas da sua equipa. Instruções que o levavam a desempenhar o papel de lebre, procurando atacar o mais possível nos quilómetros iniciais e, de certo modo, distrair a concorrência. No entanto, o piloto não viria a ser feliz e, depois de ter passado pelo comando, depois de Nuno Rosa ter também se atrasado devido a um furo, o piloto da UMM viria a atrasar-se bastante e a liderança passou a ser protagonizada pela Nissan Pickup V6 de Fernando Carpinteiro Albino. Fernando Carpinteiro Albino que, ao fim de 130 km de prova, viria a ser da Sagres 500. Para o UMM, depois de João Vassal ter passado pelo comando, era agora a vez de Tuxa estar ao ataque. Tuxa que, ao fim, recuperou plenamente, tal como Nuno Rosa, conseguira surpreender os observadores na fase inicial da prova, a sua segunda participação em provas de terra e de todo de António Baiona. António Baiona, com o seu Mitsubishi Pajero, longo tempo acompanhado pela... Nesta fase, António Baiona liderou que comandava tendentes à vitória no Troféu M, uma vitória que passava também pela decisão final desta iniciativa da Mocara. Bastante infelizes na fase inicial da prova, as Nissan Pickup V6 oficiais estavam longe dos lugares cimeiros. E se Inverno Amaral fora afetado por 2 furos, bem como pela indisposição do seu navegador, José Manuel Conde, que o fez parar no inicial da prova, tentando poupar, nos prova claramente Luís Dias, que no terceiro controle passado, tal como João Serrano, em pilotos oficiais da UMM, ocupando a... Tomás Melbrana viria a recuperar os 55 segundos do líder. Cumpridos 265 km, os concorrentes passavam pela segunda das 3 zonas de assistência. Altura para Luís Dias parar para reabastecer e verificar sumariamente a sua Nissan Pickup V6. Altura também para Santinho Mendes assumir finalmente o comando da Sagres 500. Para o MM Tuxa tinha problemas. É impossível passar as pessoas das motas que estão atrasadas, a gente buzina, só acelerando ao lado delas, passemos 2 vezes da estrada para não atropelar um sujeito que anda aí de moto. Pá. Tuxa, com este incidente, baixou do 4º para o 10º posto, já a quase 20 minutos do comandante. O comandante era também Rogério Almeida, que liderava o troféu MM com uma vantagem de 29 segundos relativamente a Francisco Esperto. Diferença que, à entrada desta zona de assistência, era de menos de meio minuto, mas que depois se tornou bastante mais ampliada, já que Francisco Esperto perdeu bem mais tempo a reabastecer e verificar o seu UMM Alter Turbo. Então o troféu UMM estava extremamente animado. Uma luta em que todos os pretendentes à conquista do troféu se encontravam nos lugares cimeiros. Vasco Saltercide era terceiro, seguido pelo UMM Alter Turbo de Francisco Sandi Castro, enquanto António Baião baixara já para a 4ª posição, tendo atrás de si Carlos Sousa. António Baião, que na fase inicial fora a quebrar um bocado. Uma das inúmeras zonas em que o percurso da prova se cruzava com o asfalto, permitindo sempre imagens bem... Ao longo desta prova foi bastante numeroso, surpreendendo mesmo muitos dos observadores que não acreditavam que todo o terreno conseguisse ser uma modalidade. Sempre discreto, Santinho Mendes estava na frente com precisamente 40 segundos sobre Luís Dias, numa altura em que faltavam 70 km para terminar o percurso seletivo da Sagres 500.
Luís Dias, que desde o meio da prova se debatia com alguma falta de rendimento na pista de escape, continuou. Almeida, que na altura já abria a estrada, era ainda o terceiro classificado a 1 minuto e 16 segundos. Ao entrar na fase final, o responsável pelo time UEM Mocar deu instruções bem precisas a Carlos Almeida, no sentido de atacar o mais possível sem poupar nada. O objetivo era claramente chegar ao primeiro lugar. E se é certo que Luís Dias era um concorrente fácil de controlar, pois a proximidade de passagem entre os dois era muito escassa, a verdade é que para os homens da UMM tornava-se extremamente complicado controlar o andamento da Nissan Pickup V6 de Santinho Mendes. Santinho Mendes, que, recorde-se, fora um dos últimos concorrentes a partir para o percurso e passava com mais de 1 hora de diferença relativamente a Carlos Almeida. Sempre espetacular e com andamento muito regular, João Serrano mantinha a 4ª posição à medida que a prova se aproximava do final. E também à medida que a prova ia produção melhorada por uma vantagem, acabou por não passar do 6º lugar à frente do UMM Alterturbo de Rogério Almeida. Rogério Almeida que no final terminaram 97 dos cerca de 190 concorrentes que alinharam e entre o primeiro e o último 5 horas de diferença.